pessoal, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os 3 últimos livros da saga Os Instrumentos Mortais. Eu fiz um vídeo falando dos 3 primeiros volumes, então eu vou deixar o link aqui embaixo se você não viu. E hoje eu vou falar dos últimos 3, que são Cidade dos Anjos Caídos, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Eu gostei muito da forma como a autora amarrou essa saga nesses últimos 3 livros. Como eu falei pra vocês, os 3 primeiros livros davam um tipo de final, né, assim, para aquele momento. Realmente no outro livro começa um outro momento. É claro que as situações têm tudo a ver uma com a outra, né. Nos 3 primeiros livros a gente teve toda a questão do Valentim. O Valentim foi derrotado e a gente também descobriu o Sebastian, que na verdade é o irmão da Clary, né, filho do Valentim com a Jocelyn, que o Valentim usou sangue de demônio para criar esse garoto, porque durante a gravidez da Jocelyn, a Jocelyn ingeriu esse sangue de demônio. Só que aparentemente o Valentim foi derrotado, né, no 3º livro, e o Sebastian também. Só que esse é um pequeno spoiler aí, mas eu acho difícil eu conseguir falar dos 3 livros sem falar isso. Mas acontece no 1º livro, o retorno do Sebastian. Mas eu não vou contar como que se dá esse retorno, só quando eu estiver falando do 5º livro, aí não tem jeito. Esse retorno do Sebastian é o que vai movimentar esses 3 últimos livros. Ele vai ser o grande vilão aí dessa parte da história, com planos bem malignos, e a turma aí, o Jace, a Clary, a Izzy, o Alec e o Simon, junto também com a Maya e com outros personagens que surgem, vão tentar derrotar o Sebastian. É claro que várias coisas acontecem durante esses livros, que nesse 3º livro, que é o Cidade dos Anjos Caídos, começa o livro, aparentemente está tudo bem, né? Tudo sob controle. A Clary está treinando para ser caçadora de sombras. No começo a mãe dela não queria muito isso, mas ela já percebeu que não vai conseguir mais tirar esse mundo da vida da Clary. Ela está treinando com o Jace. Aparentemente eles agora têm tudo para ficar juntos, né? Já sabem que não são irmãos, mas o Jace está meio afastado e começa a se afastar da Clary. Ela não sabe porquê. A gente sabe logo de cara que ele está tendo pesadelos horrorosos, sonhando que mata a Clary, que faz coisas terríveis com ela, e não consegue lidar muito bem com isso, até porque ele não sabe o porquê. No começo isso fica parecendo uma desculpinha para eles não ficarem juntos, mas antes disso começar a entediar, a gente descobre por que ele está tendo esses sonhos, e que é uma coisa bem maior aí do que o casal em si, e que ele pode estar sendo influenciado aí por algum demônio. E no livro eu não vou dar todos os detalhes para não perder a graça aí dessa descoberta. Quando começa a ficar meio chato isso do sonho, a gente já descobre por que isso está acontecendo e o que precisa ser feito. É legal que eles vão atrás de uma solução, e a solução vem até de uma ideia da própria Clary. Paralelo a isso, a gente tem o Simon, agora é um vampiro diurno, e ele vai virar meio que o centro das atenções dos vampiros. A gente fica conhecendo nesse livro uma outra vampira, a Camille, e ela tem interesse aí em voltar a ser líder do clã dos vampiros de Nova York. E também em outro lado tem o Rafael. Então a gente não sabe muito bem quem tá certo nesse 4º livro. E o Simon meio que vai ser disputado aí pelos dois. E também vai começar a ser perseguido por pessoas estranhas, que eles não sabem quem que são. Só que o Simon tem a marca de Caim, né? Então nada pode atingi-lo. Mas mesmo assim, ele não gosta de ver, né, alguém vindo fazer mal a ele, e a pessoa saindo lá bem pior e tal. E ele também vai ter que aprender a lidar com a família, né? Porque ele agora é um vampiro, ele não conta pra família dele. Então essa questão de como o Simon deve seguir daqui adiante vai ser trabalhada nos 3 livros até, porque não vai ser nada fácil a questão com a mãe. E essa questão da mãe fica tão difícil que chega ao ponto dele precisar sair de casa, e ele vai receber uma ajuda aí de um personagem novo que aparece nesse livro, o Jordan. E a gente vai aos poucos descobrindo que o Jordan é bem mais do que aparenta, e eu não vou contar o que ele é, pra não perder aí
a graça de descobrir quem é o Jordan, e o Jordan tem toda uma história. O Simon nesse livro tá saindo com a Maya e com a Izzy. Ele não tá namorando nenhuma das duas, então ele não se sente como se estivesse traindo, mas ele sabe no fundo que tá fazendo alguma coisa errada. A Clary fala pra ele que ele tá fazendo alguma coisa errada, que ele tá fazendo burrada, e a gente já prevê que ele vai acabar se dando mal, né, nessa história aí de sair com a Izzy e com a Maya, ainda mais sendo dois garotos que se conhecem já, né. Então, eu gostei muito desse livro porque acontecem coisas com vários personagens diferentes. O Alec e o Magnus nesse livro estão viajando, mas também o que acontece vai trazer eles de volta. E vai ter coisa acontecendo com o Simon, vai ter o lance da Clary e do Jace, a Maya, a Izzy. A gente também vai ficar conhecendo melhor as questões aí da Maya e da Izzy. Tem dramas aí, né, com todos os personagens, e ao mesmo tempo todos esses dramas e situações vão se unir pro final. A gente não sabe, assim, no começo o que as coisas têm a ver, mas aos poucos elas vão fazendo mais sentido. Porque eu posso dizer que essa questão demônios interferirem na geração de bebês, e isso é muito mais sério e mais pesado do que a gente vê com a invenção aí do Valentim, né, de botar sangue de anjo e sangue de demônios em contato com as crianças. A gente vai ver que essa ideia não é tão original assim e mostra uma situação bem terrível aí na relação dos humanos com os demônios. E eu gostei muito que, se a gente teve os anjos ganhando um lugar de fala aí nos livros, nesse livro a gente vai ter contato com os demônios de uma forma mais interessante e mais assustadora também, né? Porque são criaturas poderosas e a gente vai começar a ver como que a Cassandra enxerga esses demônios nesse quarto livro. E como eu falei, o quarto livro tem um final bem surpreendente, não só pelo que acontece, mas como a forma que tudo se dá, e deixa um finalzinho aí com uma ponta direta pro quinto livro. Eu gostei muito desse quarto livro. Eu achei que eu não ia gostar tanto quanto do terceiro, que eu já tinha achado o terceiro muito bom, e achei que foi uma ótima evolução na história. E a Cassandra sabe muito bem mesclar todas essas questões adolescentes e jovem, adultas de relacionamento com essa questão toda aí de demônios e anjos e os caçadores de sombra. E em toda a saga também é discutida como as criaturas do submundo são vistas pelos caçadores de sombra, que às vezes eles são muito críticos, né, e muito arrogantes em relação às criaturas, e isso acaba prejudicando aí as relações do submundo com os caçadores de sombra. E é claro que é todo esse contato que os personagens caçadores de sombra, o Alec, o Jace, a Izzy e a própria Clary, com o Simon, a Maya, o Jordan e outros personagens, põe isso em xeque e faz eles aprenderem que as coisas faz eles aprenderem cada vez mais como que as relações deveriam ser. E isso é importante nesse livro porque os membros do submundo vão começar a ter um representante na clave, né? Depois dessa união para derrubar o Valentim, isso vai se mostrar necessário. Então é um começo de uma abertura, mas ainda falta muito campo para haver uma confiança mesmo. Então agora eu vou falar com vocês sobre o quinto livro, Cidade das Almas Perdidas. Então eu vou comentar sobre o final do quarto livro, então se você não quer ver spoiler, ainda não leu o quarto livro, não quer saber o que acontece antes de ler, você para por aqui, vai ler o livro primeiro, mas se você não se importa e quer saber o que rola na série inteira, continua assistindo. Como eu ia dizendo, no final do quarto livro a gente tem o retorno do Sebastian. E não só o retorno do Sebastian, a gente descobre que a mãe de sangue do Sebastian é uma demônia chamada Lilith. E ela é uma demônia muito poderosa e ela quis ressuscitar o Sebastian justamente por essa ligação que eles têm. E é claro que o Sebastian promete várias coisas para ela também. E no final o Simon, né, o grande salvador aí, e manda a Lilith pro quinto dos infernos, né, digamos assim. Só que ela não deixa de existir
E a ligação que ela criou entre o Sebastian e o Jace é suficiente para o Sebastian conseguir controlar o Jace e fazer o Jace terminar o serviço, né, e terminar de acordá-lo. E depois que ele acorda, essa ligação se mantém. A gente descobre que essa ligação é extremamente forte, além do Jace seguir tudo que o Sebastian acredita e fazer e achar mesmo que o Sebastian tá certo sem perceber. Ele não tá possuído, mas com essa ligação é como se ele visse as coisas pela ótica do Sebastian. Então a gente tem um Jace bem diferente dos livros anteriores. A gente não sabe direito como isso vai ser revertido. Começam a surgir no livro algumas ideias. Uma delas é de que uma arma vinda do céu poderia romper essa ligação, ou assassinar o Jace, ou assassinar o Sebastian sem prejudicar o Jace, porque essa ligação faz com que tudo que um sofra, o outro sofra também, como se eles fossem uma pessoa só que comandadas pelo Sebastian. E o Jace vai ajudar o Sebastian nos seus planos malignos. No começo, a turma não sabe o que aconteceu com o Jace, porque ele simplesmente some. E a gente já sabe, né? Mas eles vão ter que descobrir. Quando eles descobrem que o Jace tá andando super de boa com o Sebastian, aparentemente, pelo menos, é um golpe tanto pra Clary, mas a Clary vai ficar desconfiada, né? Afinal, ela conhece o Jace. Acreditam que ele possa estar sendo controlado de alguma forma, até por causa dos sonhos, aquela coisa que acontece no quarto livro. E então a gente já sabe que o Jace está sendo controlado. A Clave resolve que a prioridade é caçar o Sebastian, e se o Jace morrer no processo, paciência. Então é claro que a Izzy, o Alec, a Clary, o Simon, o Magnus vão tentar 1000 planos para salvar o Jace. E o plano mais arriscado é o da Clary, porque ela acaba indo junto com o Jace e o Sebastian, fingindo que está disposta a colaborar com eles, para saber se ainda tem alguma coisa do Jace vivo ali naquele corpo, do Jace que ela ama. E ao mesmo tempo ela vai ficar muito mexida e muito confusa, porque o Jace tá ali, continua apaixonado por ela, mesmo diferente, né? Mas tá ali dando beijo, dando abraço, e ela vai ter que se controlar para não largar de tentar recuperar o Jace antigo, porque ela acaba ali se vendo envolvida muito também com o irmão, vai descobrir que o irmão é bem obcecado por ela, acredita que eles têm mesmo que estar um do lado do outro, que ele não tem raiva da Clary, que quer a Clary ali ao lado dele, e isso vai muito além do que a gente imagina no começo do livro. O Sebastian tem umas ideias bem distorcidas, o plano dele é bem terrível, a gente só fica sabendo assim todo o plano mais pro final do livro, então não vou contar. Mas o Jace ajuda a bolar esse plano e isso vai mexer muito com o Jace. E ao mesmo tempo o Alec, a Izzy, o Simon e o Magnus vão tentar uma forma de liquidar só o Sebastian. Eles vão atrás aí de uma arma, vão conversar com demônios e com anjos pra tentar salvar o Jace. E mais uma vez o Simon vai ter um papel bem fundamental e bem bacana. E a Clary também, nesse livro, ela tá botando pra quebrar, ela bate, ela chuta, ela derrota demônios. O seu treinamento no livro anterior é assim, super necessário para esse quinto livro. Nesse quinto livro é o que a gente mais sente ela como uma caçadora de sombras. A gente vai ter ela batendo no Sebastian aí de uma forma quase assim equivalente, mas bem assim real, sem ser aquela coisa absurda. E usando muito dos seus poderes também, né, com a criação dos símbolos. Ela é uma personagem que ganha muito ela sempre teve destaque no livro, mas nesse livro ela brilha, digamos assim. E mais uma vez sem o apoio da Clave, né, porque a Clave custa a dar valor, né, ao que pensam os jovens, né, os caçadores de sombras jovens e as criaturas do submundo, e também uma grande aí, dificuldade de agir assim mais espontaneamente. Tudo é sempre muito debatido e questionado. Esse livro a gente começa a ficar curioso também com o irmão Zachary.
porque a gente percebe que ele tem um interesse em ajudar o Jace, um interesse maior do que os outros Irmãos do Silêncio, e isso vai ficar mais claro no último livro. A gente vai ficar bem curioso de saber a história do irmão Zachary. E o final do livro também é bem empolgante, com bastante cenas de ação e de luta, mas todas muito interessantes. E no quesito amoroso, nesse quinto livro, a gente já vai ter aí uma grande faísca entre a Maya e o Jordan, que ela já sabe que o Jordan não a mordeu por querer, não quis que ela virasse lobisomem e que ele carregou isso nas costas durante muito tempo. Então rola aí a necessidade de um perdão, né? A gente fica torcendo para que a Maya perdoe e o Jordan. O Simon e a Izzy também vão tentando se acertar nesse livro. A gente não sabe direito o que vai acontecer entre eles. A Clary continua lutando pelo Jace, né? Lutando pelo Jace que ela conhece, que ela acredita mais do que o próprio Jace. E ao mesmo tempo fica aquela questão, né, de sacrificar ou não sacrificar o seu amado pelo bem maior, né? Não só o seu amado, no caso da Clary, como o grande amigo Jace, né? O irmão Jace, que é praticamente irmão, né, pra Izzy e pro Alec. E também tem a questão do Magnus e do Alec. No começo tudo parecia que ia ser lindo, maravilhoso, que a única dificuldade ia ser o preconceito, né, por eles serem um casal homossexual. Mas a questão do Magnus ter um passado muito extenso, Magnus tem quase 400 anos, começa a atrapalhar, digamos assim, a relação, porque o Alec não para de imaginar como foi esse passado do Magnus, quem ele já namorou. Eu achei até muito infantil do Alec, ele vai fazer uma merda aqui nesse livro que me deixou bem com raiva dele. Ele vai merecer um sacode nesse livro. E esse sacode vai ser bem necessário assim, para ele aprender mais. E o próprio Magnus também aprender mais, a dividir aí o seu passado com o Alec. Então agora eu vou falar do último livro da saga. Dessa vez, se você não quiser saber como é que acaba aí o quinto livro, pare o vídeo por aqui. Mas eu vou falar do sexto. E então eu preciso comentar assim, coisas que só acontecem no final do quinto livro. E uma delas é a criação dos crepusculares, que são os caçadores de sombra ao avesso, né? O grande plano do Sebastian era dar sangue de demônio no cálice que ele cria, igual ao cálice que cria os Nephilim, né? Com a bênção aí do anjo. É um cálice que vai servir para propósitos malignos, né? E isso vai deixar os caçadores de sombras quase sem ação durante um tempo, porque é muito difícil você enfrentar como inimigo pessoa que era seu amigo há pouco tempo, né? Só que foi convertida, digamos assim, pelo Sebastian. E isso vai ficando cada vez mais claro de que não é reversível. Então até o pessoal da Clave e os caçadores de sombra aceitarem isso, eles vão ficar meio patinando sem saber o que fazer. E com isso a Clary, e com isso novamente a Clary, o Jace, o Simon, a Izzy, o Alec, o Magnus vão se sentir na obrigação deles mesmos tomarem providências. Então o envolvimento deles para resolver a situação é muito maior do que a própria Clave consegue agir. Até porque o livro já vai começar com o Sebastian fazendo bastante ofensivas. Ele vai atacar vários institutos, o que vai deixar todo mundo sem chão, né? Porque eles imaginavam um ataque a Alicante, a Cidade de Vidro, ou então ao instituto onde vivem os Lightwood, mas não. Ele vai atacar outros institutos, e num desses institutos vai haver sobreviventes crianças que são encantadores, e eu gostei muito de conhecer esses personagens nesse livro. E são os personagens que vão estar presentes em A Dama da Noite. Então a jogada da Cassandra foi sensacional, porque ela me deixou com vontade de ler A Dama da Noite, me deixou curiosa com esses personagens. Eles são introduzidos assim de uma forma que não tem como você não gostar deles e não ficar curiosa, né? Mas nesse livro eles vão ser importantes também. É claro que
os principais são os principais, mas eles vão ter suas participações importantes. Coitados, vão perder os pais, vão ficar órfãos, então você já fica envolvido afetivamente com essas crianças. Nem alguns bem pequenos, mas os principais têm 12 anos, então eles já têm uma carga aí bem dramática, né, nesse começo aí da história deles. E depois desses ataques aos institutos, os Latwoods, a Clary, e eles vão para Alicante. O Simon tem que ficar, né, porque ele não é convocado como vampiro, mas o desenrolar das coisas vai levar ele a Alicante também. Então ele já não tem mais a marca de Caim, então ele continua ali sob a proteção do Jordan e da Maya, mas ele vai ser exposto ao perigo mesmo assim, então ele vai acabar parando lá em Alicante como o único jeito dele sobreviver. E chega um momento na história em que o Sebastian exige aí que a Clave entregue para ele o Jace e a Clary, e vai ficar aquela discussão, né, se vale a pena entregá-los ou não. O Sebastian consegue um trunfo. Não vou contar o que acontece, porque seria um spoiler assim que estraga a surpresa. Por o Sebastian ter esse trunfo nas mãos, acaba que o Jace e a Clary resolvem ir atrás do Sebastian, e com isso vão os amigos. Então a gente vai ter uma descida ao inferno desses personagens. Vai acontecer muita coisa nesse inferno até eles chegarem ao Sebastian. Eles vão ter tempo assim de discutir as relações aí, tanto de amizade quanto de namoro, porque é um percalço difícil aí até chegar ao Sebastian. Tem um momento que eu achei até que ficou enrolando um pouco coisa ali no inferno, mas foi porque precisava acontecer algumas coisas antes do grande finale. Então eu não vou contar muito sobre esse livro, porque eu quero muito que vocês leiam a série e não vou entregar de cara o que acontece no final. Mas já adianto que acontece muita coisa, muitas mudanças com os vampiros, com os lobisomens, tragédias assim acontecem nesse livro, traições acontecem nesse livro. E eu queria convidar vocês a lerem essa saga Os Instrumentos Mortais. Eu não achei que eu fosse gostar tanto, apesar da Camille me perturbar há séculos para eu ler essa história. Ainda bem que eu resolvi ler, ainda bem que ela me perturbou e me emprestou os livros para eu ler. E nesse livro também são mencionados os personagens de As Peças Infernais. Um já tinha sido mencionado, o Will. Nesse livro a gente tem a Tessa Gray mencionada. E a gente vai ficando curioso sobre essa personagem. Eu já sabia que ela estava presente em As Peças Infernais, já tinha escutado o nome dela, provavelmente da própria Camille. Fiquei muito curiosa de ler As Peças Infernais, então achei a sacada da autora muito bem bolada. Ela introduziu os personagens novos, ao mesmo tempo deixa a gente curioso com os personagens do passado. E eu gostei muito disso, já quero ler tudo. Uma coisa importante nesse livro é a discussão sobre o que é o Sebastian, né? A gente sabe que ele meio que não teve culpa, mas eu não consegui não ter raiva dele em alguns momentos. Então ele é um vilão daqueles que a gente gosta de ler, porque ele tem suas contradições. A gente vê ele aí jogando na cara que ninguém gosta dele, que a Jocelyn preferiu abandonar ele, e ele culpa muito a Jocelyn nesse livro. Só que a gente sabe que ela de cara percebeu que ele era um bebê diferente, e que não teve a oportunidade de criar esse filho, né? Ela diz que teria criado ele mesmo assim, mas o Valentim fez ela acreditar que ele tinha morrido. Mas o Sebastian é cego para essa questão. Ele diz que ela deveria saber que ele estava vivo, deveria sentir, afinal ela é mãe. A Clary também fica meio confusa com o que ela deve sentir em relação ao Sebastian, por ele ser esse irmão perverso, mas sem ter tanta culpa de ser perverso, mas que gosta de ser perverso, aparentemente, não faz nada para não ser. E no final do livro isso é muito bem amarrado, tem uma situação até comovente, que eu não vou contar o que acontece também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês leiam Os Instrumentos Mortais. Em breve eu vou estar aqui falando de novo sobre os livros da Cassandra
com os livros das Peças Infernais e com o livro A Dama da Meia-Noite, que também vai ter mais 2 continuações, né, uma outra trilogia. Também está para ser lançado um livro sobre a Academia Shadowhunter, né, a Academia dos Caçadores de Sombra, que é um livro em que a história se passa entre o A Dama da Meia-Noite e entre o último dos Instrumentos Mortais, mas que ainda não foi lançado aqui no Brasil. Mas o pessoal da Record comentou no mochilão que esse livro deve ser lançado aí no 2º semestre, acredito que mais para o final do ano. Até a próxima, tchau, tchau!